Regulação pós-transcricional da expressão gênica. Regulação da expressão gênica por RNAs não codificadores. Então, pessoal, estudos das cores das pétalas em petúnias e experimentos em nematóides revelaram a existência, de um mecanismo regulador envolvendo pequenas moléculas de RNA de interferência. Então, de fato, essa foi uma descoberta muito importante para a ciência. Então, aqui vocês notem na imagem, dois pesquisadores. Um deles aqui é o Greg Mello e o outro é o Andrew Fire. Então, esses pesquisadores, conseguiram aí trazer informações muito relevantes para o papel dos RNAs no controle da regulação gênica, pessoal, especialmente pelos seus estudos em nematóides, ok? Então, por isso, eles compartilharam o Prêmio Nobel em Medicina ou Fisiologia de 2006 pela pesquisa sobre os RNAs de interferência, pessoal. E aqui à direita, no canto inferior do vídeo de vocês, é possível observar, uma reportagem de capa da revista Science sobre o assunto em 2002, pessoal. Então vejam bem aqui, nessa imagem, que nós temos uma descrição das vias do RNA de interferência. Então observe o seguinte, olha, efeitos da via de RNA de interferência. Então nós temos aqui, olha, petúnia tipo selvagem. Aqui vocês observem, essa imagem, ok? No canto esquerdo do vídeo de vocês, representada pela letra A, tudo bem? E nós temos aqui, petúnias transgênicas, no caso aqui representadas por essas outras duas imagens. No caso aqui, a letra B e a letra C representam aí imagens das petúnias transgênicas, pessoal. Então, essas aí, elas contêm o quê? Genes transgênicos. Nesse caso, você observa aí, que essas petúnias, por apresentarem genes inseridos, esses genes, eles produziram o quê? RNAs de interferência curtos complementares, em sequência a genes endógenos, ou seja, genes que já estavam presentes nesses vegetais, tudo bem? E necessários para o desenvolvimento da cor da flor, tranquilo? Então, pessoal, isso dá origem às áreas não pigmentadas das pétalas. Então, como vocês podem observar aqui, olha, essas áreas aqui, olha, não pigmentadas, são uma consequência da ação desses RNAs de interferência, pessoal, ok? Então, vocês podem observar aqui no canto direito, do vídeo de vocês, um resumo desse experimento, tudo bem? Então, nós temos aqui, olha, pessoal, primeiramente, o gene transgene inserido, em células de petúnia. Então, observe aqui, olha, as petúnias do tipo selvagem, tudo bem? E aqui você observa, uma região cromossômica. Então, nós temos aqui, olha, gene de pigmento endógeno, ok, normal. E aqui nós temos o transgene, que foi inserido em uma região adjacente a outro gene, pessoal. Tudo bem? Então, aqui, olha, o segundo passo, nós temos o seguinte, que as plantas adultas crescidas de células transformadas têm setores brancos, nas flores. Então, como vocês podem estar observando aqui, olha, no detalhe, ok, pessoal? Então, qual seria a conclusão? O transgene, e o gene de pigmento endógeno foram o quê? Silenciados, pessoal. Tranquilo? Então, vejam bem, o transgene, que especifica uma enzima necessária para a síntese do pigmento roxo azulado, tudo bem? Então, esse gene ele é igual, ao gene endógeno. Então, observem que, olha, estão representados pela mesma cor, tudo bem? Então, pessoal, para ficar mais fácil a compreensão, observe aqui o esquema dessa imagem
à esquerda. Então, vejam bem, o transgene, né, que especifica uma enzima necessária para a síntese do pigmento roxo azulado, né, no caso esse pigmento bem aqui, é igual ao do gene endógeno, né, causou a supressão de ambos, pessoal, pois o seu RNA mensageiro, né, como vocês podem observar que olha, o seu RNA mensageiro ele foi transcrito, né, como um filamento antissenso, como vocês podem observar que olha, na cor verde, ok? Junto com o RNA mensageiro de um gene adjacente, né, em orientação oposta, no caso aqui em amarelo, que seria aqui essa mesma imagem que vocês estão observando aqui no canto direito do vídeo de vocês, só que aqui com maiores detalhes, tudo bem? Então vejam bem, esse RNA mensageiro aí, antissenso, ok? Pode se ligar ao RNA mensageiro do próprio transgene, como foi o caso aqui, olha, que aconteceu, tudo bem? Ou do gene endógeno, como essa outra situação aqui, ok? Para produzir, né, um RNA mensageiro bifilamentar. Então, observem que olha, o que foi que acabou acontecendo aí, que foi a formação desse RNA mensageiro bifilamentar, pessoal, ok? E assim, né, interferir na expressão gênica, né? O resultado foi o surgimento de setores brancos nas petúnias, como vocês estão observando aqui, olha, esses setores aqui sem a pigmentação, pessoal. Então, esse fenômeno é denominado cossupressão, tranquilo? E é um exemplo, né, de um experimento que demonstra o silenciamento gênico causado pela ação dos RNAs de interferência curtos, pessoal, ok? Então, aqui, caso vocês tenham interesse, podem aprender mais sobre os RNAs de interferência, né, nessas obras publicadas pela Sociedade Brasileira de Genética, pessoal. Então, fica aí a dica para vocês. Interferência por RNA. Então, assim, entre os mecanismos pós-transcricionais importantes na regulação da expressão gênica eucariótica, destaque-se a interferência por RNA, no caso aqui abreviado como RNAi, promovida por pequenos RNA não codificadores, pessoal. Então, vejam bem, nós temos aqui esses dois tipos principais, RNA de interferência curtos, né, representados aqui por siRNA, né, eles cortam o RNA mensageiro, e nós também temos os microRNAs, no caso aqui representado dessa maneira. Nesse caso aqui, eles não cortam o RNA mensageiro, mas inibem a tradução, pessoal, ok? É importante ressaltar que existem várias classes de RNAs de interferência, pessoal. Então, por isso que a necessidade, né, de vocês buscarem mais informações sobre o assunto, porque isso aqui é apenas um resumo. Então, vejam bem, o RNA de interferência é produzido a partir de moléculas maiores de RNA bifilamentar pela ação de endonucleases, no caso aqui as enzimas Dicer ou enzimas Dircer no português, ok? Então vejam bem como é que ocorre esse mecanismo aqui, pessoal. As enzimas Dicer, né, elas reconhecem aí, olha, moléculas de RNA, né, de filamento duplo, como vocês estão observando aqui, olha, molécula de RNA bifilamentar grande, também representada aqui, olha, por dsRNA, tá ok? Que seria um RNA de filamento duplo, tranquilo? Então, o que acontece? Quando ela reconhece essa molécula, ela acaba fazendo uma clivagem, tudo bem? E aí, o tamanho dessa molécula de RNA é reduzido. No caso aqui, são gerados produtos de aproximadamente 22 nucleotídeos, pessoal. Então, você tem que, olha, RNA de interferência bifilamentar, que é uma molécula menor, que foi gerada justamente, né, pela ação da enzima Dicer,
Ok, pessoal? Então, vejam bem, no citoplasma, né, o RNA de interferência curto, né, e o microRNA são incorporados a partículas de ribonucleoproteínas. Então, você observa bem aqui, né, nós temos a molécula do RNA de interferência bifilamentar e essa molécula ela é incorporada aqui a proteínas, pessoal, como vocês estão observando aqui, olha, partícula de ribonucleoproteína com RNA de interferência bifilamentar. Isso já no citoplasma, ok, pessoal? Então, né, o RNA, né, de interferência bifilamentar, ele é desenrolado, ok? E um de seus filamentos é preferencialmente eliminado, restando uma fita simples, né, de RNA capaz de parear com um RNA mensageiro. Então você observa aqui, olha, você tinha um RNA bifilamentar, tudo bem? E aqui nós passamos a ter um RNA unifilamentar, unido aqui, né, a essa proteína. Então, quando isso acontece, tem, olha, um complexo de silenciamento induzido por RNA, chamado de RISC. Então, isso é bem importante, né, de lembrar. Com RNA de interferência unifilamentar, pessoal. Ok? Então, vejam bem, RISC, né, ele é um complexo, né, tanto de RNA quanto de proteína, que vai atuar aí na regulação da expressão gênica. Então, essa interação, né, silencia a expressão do gene que produziu o RNA mensageiro. Olha só que interessante, né? Pelo complexo de silenciamento induzido por RNA, chamado de RISC, pessoal. Então, vamos ver, né, esse processo aí. Então, nós temos aqui, olha, o RISC, ok, né, com RNA de interferência unifilamentar. Então, observe aqui essa situação. Nós temos, olha, RNA mensageiro com sequência complementar ao RNA de interferência, né? Então, observe aqui, olha, é o RNA unifilamentar. E aqui o que acontece? Você observa aqui, olha, a união do complexo RISC a esse RNA mensageiro unifilamentar, pessoal. Então, nós temos dois cenários. Nesse primeiro cenário aqui, acontece o seguinte. Se o pareamento de bases for perfeito, pessoal, o RNA mensageiro ele é cortado, né? Ou ele é clivado. E o RNA mensageiro é degradado, que é o cenário que nós observamos aqui. Como vocês podem estar observando, né? Com essa molécula de RNA de interferência curto. Ok, pessoal? Já nesse outro cenário, o que se tem? Se o pareamento de bases for imperfeito, a tradução do RNA mensageiro ela é o quê? Interrompida. E a síntese de polipeptídeos, né, a partir do RNA mensageiro, ela é reprimida. Então, vocês observem aqui, né, um microRNA, e ele causa justamente aqui, né, uma interferência no processo de expressão gênica, de modo que não haverá possibilidade de ocorrer a síntese de polipeptídeos, pessoal. Ok? Então, aqui nesse vídeo, pessoal, observe aí o complexo de silenciamento induzido, né, por RNA, né, chamado de RISC, ok? Então, aqui você tem, olha, a molécula do RNA mensageiro, tudo bem? Então, observe, né, que ocorre aí o corte, né, do RNA mensageiro quando ocorre o pareamento perfeito, né, com o RNA de interferência de RISC. Então, observe aí no detalhe, né, esse corte. Nessa outra situação aqui, observe, né, que quando não ocorre, né, o corte da molécula de RNA mensageiro, ocorre a inibição da transcrição. Então, aí fica a comparação, né, no corte do RNA mensageiro e na inibição da transcrição. Mas em ambos os casos ocorre o silenciamento da expressão gênica, pessoal. Fontes de RNAs de interferência curtos, né, e de microRNAs. Então, pessoal, algumas moléculas de RNA de interferência são derivadas dos transcritos de genes, né, de microRNA, que são chamados genes MIR. Então, eles geralmente, né, apenas transcrevem um RNA
que pode se dobrar sobre si mesmo, né, para formar uma haste bifilamentar curta com uma alça unifilamentar. Então, você observa aqui, olha, essa haste, né, bifilamentar curta, e aqui você observa, né, essa alça formada aqui por apenas um filamento, pessoal, ok? Então, aqui ocorre processamento e exportação para o citoplasma. Então, pessoal, a enzima DROCHA, né, ela reconhece essa região haste-alça e excisa do transcrito primário do gene MIR, a qual é liberada, né, e exportada para o citoplasma, pessoal, onde ela é clivada por Dirce, né, ou Dicer, e forma um microRNA. Então, vamos analisar, né, no slide seguinte como esse processo ocorre. Então, temos aqui, né, essa representação didática do processo de formação aí do RNA de interferência. Então, nós temos aqui, pessoal, temos a transcrição, que ocorre aqui, olha, no interior do núcleo. Observe aqui, né, um transcrito primário, né, que é um precursor do microRNA, ok? E aqui nós temos o processamento, né, pela enzima DROCHA. Então, aqui nós já temos, olha, um pré-microRNA, tudo bem? E aqui ocorre a exportação, né, desse transcrito para o citoplasma. Então, você observa a associação dele, né, com a proteína Dicer, né? Então, olha, aqui no detalhe. Então, ocorre a formação desse complexo RNA com proteína. E aqui nós temos a formação, né, de RISC, onde nós temos ainda, né, o RNA bifilamentar, mas depois ele é processado até que se tenha apenas o RNA unifilamentar no complexo proteico, pessoal. Então, aqui vocês observam, né, a ação, né, de RISC. Então, nós temos aqui, olha, complementariedade quase perfeita com o RNA mensageiro citoplasmático, no caso esse RNA bem aqui, tudo bem no detalhe. Então, o RNA mensageiro ele é degradado, pessoal. E aqui vocês observem, né, complementariedade parcial. Então, a tradução ela é o que? Reprimida, pessoal. Tranquilo? Então, pessoal, vejam aqui no vídeo, né, a formação do complexo de silenciamento induzido por RNA. Então, nós temos aqui, olha, RNA polimerase 2, né, fazendo aí, né, o transcrito de RNA, tudo bem? Então, você observa aqui, olha, o transcrito primário, né, do microRNA. E aqui nós podemos observar, né, a enzima chamada de DGCR8, juntamente com a enzima DROCHA, né, reconhece um transcrito primário, né, de microRNA e realiza um corte nele, gerando o precursor do microRNA, pessoal. Então aqui, pessoal, como vocês podem observar, ocorre a exportação, não é mesmo? E então, olha, depois de chegar, né, ao citoplasma, ele é clivado, né, por Dicer, tudo bem? E aí ocorre a formação de um microRNA, né, maduro, que se associa, né, com a enzima AGO2, como vocês podem estar observando, e esse RNA bifilamentar se transforma em unifilamentar apenas, pessoal. Então, acontece aqui a formação do complexo de silenciamento induzido por RNA, né? Ou simplesmente RISC. RNA de interferência protege células contra infecções. Então, vejam bem que interessante, pessoal. Pequenos RNAs de interferência podem ser produzidos a partir de RNAs estranhos de fita dupla como um mecanismo de defesa contra a ação de vírus, no caso aqui RNAs de interferência curtos, ou de elementos de transposição. Nesse caso aqui, pessoal, são chamados de RNA de interferência PIWI, ou simplesmente piRNA. Então, vamos ver como é que esse processo acontece. Nós temos aqui, observem, olha, RNA estranho de fita dupla, pessoal. Então, você observa o seguinte, né? Nós temos a clivagem, né, desse RNA pela enzima Dicer, ok? Então, você vai ter a formação de RNAs de interferência curtos, estranhos de fita dupla. Ou seja, quando o DNA estranho
ele já entra na célula, né, hospedeira, esse DNA ele já é atacado, né, por enzimas, como é o caso aqui da Dicer. E aí são formados, né, esses RNAs de interferência curtos, né, mas que também apresentam fita dupla, ok? Então vejam bem o que vai acontecer. Nós temos aqui, olha, a formação do complexo RISC. Então aqui, olha, nós temos proteínas do RISC e aqui nós temos RNA de interferência curto de fita simples. Ou seja, uma dessas moléculas aqui de RNA de fita dupla originou aqui essa fita simples de RNA para o complexo RISC. Tranquilo? Então, mais à frente, observe o seguinte, né? Ocorre aqui, olha, procura por RNA complementar. Então, aqui na imagem, né, vocês observam, né, esse pareamento que ocorreu entre o RNA de fita simples do complexo RISC com o RNA, né, estranho, pessoal. Então, nesse caso, né, o destino seria qual? O RNA estranho ser o quê? Degradado, pessoal. Justamente devido, né, à ação desse complexo RISC. E depois dessa ação, né, realizada, o que acontece? O complexo RISC, né, liberado, ele pode participar novamente, né, desse mecanismo de defesa, né. Notem aqui, pessoal, né, no vídeo, um bacteriófago aí, olha, inserindo o seu material genético, né, em uma célula bacteriana. O objetivo dele é se replicar e, em um segundo momento, causar a morte, né, da bactéria hospedeira. Então, quando a bactéria identifica a presença de DNA estranho, entra em ação aí o mecanismo de defesa bacteriano, né, que utiliza o RNA de interferência para clivar o DNA do vírus e assim impedir a expressão dos genes virais. Esse mecanismo de defesa, né, inspirou o desenvolvimento da técnica de CRISPR-Cas9, que é a técnica de edição de genoma, pessoal. Tranquilo? Controle traducional no citoplasma. Então, pessoal, alguns genes são regulados tanto nos estágios de transcrição como nos de tradução. Então, observe aí, né, os diferentes níveis de regulação gênica. Esse último desempenha um papel de ajuste fino nos níveis de proteínas celulares. Então, vejam bem, tem um exemplo aqui para os senhores, né, que é a região 3' não traduzida, né, conhecida como 3' UTR, de alguns RNAs mensageiros que controla a eficiência traducional, pessoal. Então, vamos ver como esse mecanismo funciona. Então, nós temos aqui, olha só, regulação da tradução do RNA mensageiro eucariótico, né? Então, você observa aqui, olha, uma molécula, né, de RNA mensageiro. Você observa aquela extremidade 5', tudo bem? E aqui você observa, né, a extremidade 3', ok? Então, essa regulação aí da tradução do RNA mensageiro eucariótico ela é importante, pessoal. Então, vejam bem, proteínas repressoras da tradução nessa região aqui, olha, 3' ou TR, no caso aqui seriam essas proteínas. Observe, olha, repressores de tradução que estão próximos aqui a essa região 3' não traduzida, pessoal, do RNA mensageiro. Então, essas proteínas, elas interagem, né, como vocês estão observando aqui, olha, através dessas setas vermelhas, com os fatores de iniciação eucarióticos, né? Então, aqui você tem vários fatores de iniciação eucariótico. Então, vejam bem, né, que essas proteínas elas podem interagir com vários deles, tudo bem? Além disso, pessoal, essas proteínas elas vão interagir não apenas, né, com esses fatores de iniciação eucarióticos da tradução, né, que é importante que se diga isso aí, como também essas proteínas elas vão interagir com o ribossomo. Então, vocês podem observar que, olha, no detalhe, essa subunidade ribossômica, no caso aqui, a subunidade menor 40S, ok? Tudo isso para quê? Para impedir ou tornar mais lenta a síntese de proteínas, pessoal. Então, aí você já observa, né, como a regulação da expressão gênica
ela pode ocorrer de fato em vários níveis, como nesse aqui do processo de tradução, pessoal, ok? Regulação epigenética da expressão gênica. O controle epigenético. Então, a epigenética, do grego epi, né, além ou por cima, e gênese, origem. É o estudo de alterações herdáveis no citoplasma, no caso aqui, olha, por mitose ou meiose, que ocorre sem alteração da sequência do DNA, pessoal. Assim, as células podem ter características diferentes, mesmo possuindo o mesmo DNA, pessoal. Então, observe aí, né, que a regulação da expressão gênica não necessariamente precisa fazer alterações na estrutura da molécula do DNA. Alguns mecanismos conhecidos de regulação epigenética são modificação das histonas, metilação do DNA, inativação de cromossomos inteiros e também, pessoal, o imprint genômico. Então, nós veremos, né, de forma resumida, uma descrição sobre cada uma dessas formas, né, de fazer a regulação da expressão gênica através do controle epigenético. Ok, pessoal? Então, aqui, né, caso vocês tenham interesse em se aprofundar no assunto, essa obra, né, do Richard Francis traz mais informações sobre a epigenética em uma linguagem bem acessível. A estrutura da cromatina influencia a expressão gênica. Então, vejam bem, pessoal, vários aspectos da organização da cromatina influenciam a transcrição de genes, como a sua densidade maior na heterocromatina em relação à eucromatina, pessoal. Então, aqui vocês observem nessa imagem, né, a distribuição da heterocromatina, observe que ela é mais corada, né, e aqui da eucromatina, que ela aparece aqui, olha, menos corada, tudo bem? Mas ambas aqui, olha, dentro do núcleo, pessoal. Então, a eucromatina, ela é a forma prevalente, né, em regiões do DNA rica em genes. Então, você observa que, olha, a eucromatina e você observa que, olha, genes ativos, né, fazendo a transcrição, né, onde, né, a sua estrutura menos compacta, né, como vocês podem estar observando aqui, permite que proteínas envolvidas na transcrição acessem o DNA, o que é diferente da heterocromatina, onde você observa aqui, olha, genes inativos, ok? Silenciamento gênico causado pela heterocromatina. Então, vejam bem, pessoal, genes ativos que são relocados para adjacências genômicas heterocromáticas podem ser o quê? Silenciados se a heterocromatina espalhar-se para os genes. Então, isso aqui, pessoal, é chamado variegação por efeito de posição, né? Ou simplesmente PEV. Então, vejam bem, assim, a expressão de um gene pode ser reprimida sem necessidade de alteração nas bases nitrogenadas do DNA, tudo bem? Em virtude de sua posição no cromossomo, e isso, pessoal, é herdada para as células filha. Então, olha só que interessante. Então, vamos analisar aqui essa situação, pessoal. Nós temos, olha, variegação por efeito de posição, tudo bem? Nós temos aqui, olha, mistura de características normais e mutantes no mesmo indivíduo, causada pelo comprometimento da função de um gene quando localizado na heterocromatina, mais ativo na eucromatina. Então, aqui nós temos o exemplo do gene White no cromossomo X de drosófila, tudo bem? Então, você observa que, olha, o cromossomo, né, na representação didática, para esse lado nós temos o telômero e para cá nós temos a região do centrômero, ok? Então, aqui você note, né, o gene White, ele é do tipo selvagem, tudo bem? Observe aqui o sinal positivo. Então, nessas circunstâncias, né, em que o gene White está na região de eucromatina, então você observa o seguinte: essa mosca aqui, ela apresenta o fenótipo do tipo selvagem. Observe aí, olha, olho do tipo selvagem,
quando o gene white ele é expresso, pessoal. Então, observe essa coloração aqui avermelhada nesse olho composto da drosófila, pessoal, ok? Já nesse outro caso aqui mais embaixo, observe o seguinte. Nós temos aqui, olha, a inversão coloca, né, o gene white do tipo selvagem perto da heterocromatina. Então, observe aqui, olha, essa região, né, onde agora está o gene white, graças à inversão. Então, observe que ele foi deslocado de um ponto para o outro, tudo bem? Então, essa região aqui, olha, onde ocorreu a inversão, né, ela foi deslocada. Então, você observa que é uma parte do cromossomo, né, que contém aqui regiões de heterocromatina, foi deslocado para esse ponto, e o gene white foi deslocado para esse outro ponto, perto da região de heterocromatina, tudo bem? E aqui você observa, né, olha, o gene white expresso, tudo bem? E gene white silenciado. Então, aqui nesse olho composto de drosófila, você observa as duas situações. Por quê? Você observa que, olha, onde o gene white é expresso, né, nós temos a faceta vermelha. Então, observe aqui, olha, o gene white está sendo expresso. Então, aqui você observa as facetas vermelhas, tudo bem? E aqui, onde o gene white ele não está sendo expresso, você observa que ele está aqui, olha, nessa região onde a heterocromatina se espalha. Então, observe que o gene white ele está aqui, olha, nessa região de heterocromatina. Então, nesse caso, você vai ter a possibilidade de observar uma faceta branca, como são essas facetas bem aqui, olha, onde o gene white está silenciado. Então, você tem aqui, olha, olho, né, no caso aqui da drosófila, é uma mistura de facetas vermelhas e brancas, pessoal, tudo bem? Então, aqui na imagem, um detalhe para vocês poderem observar melhor, ok? Então, note, né, que o gene white, ele continua sendo do tipo selvagem, pessoal. Então, observe, olha, o sinalzinho positivo aqui, tudo bem? Então, ele não sofreu nenhuma mutação. Apenas sua expressão foi silenciada, né, pela sua posição em uma região de heterocromatina. Perceba, né, que fenótipos diferentes podem, né, surgir sem a necessidade de alterações nas sequências dos pares de bases no DNA. E nesse caso aqui, pessoal, as facetas, né, ou omatídeos, né, oculares, eles são brancos, né, em vez de vermelho, do tipo selvagem, onde o alelo foi silenciado, pessoal, tudo bem? Lembrando, né, que a mosca ela apresenta olhos compostos, formados por milhares de facetas ou omatídeos, pessoal. Então, onde isso acontece, né, esse silenciamento aí pela heterocromatina, você observa, né, a faceta branca. Onde não aconteceu esse silenciamento do gene white, você observa aí a faceta vermelha. Ok, pessoal? Remodelagem da cromatina por modificação das histonas. Então, vejam bem, pessoal, no DNA transcrito, as histonas dos nucleossomos são alteradas por complexos multiproteicos no preparo para a transcrição. Então, isso aqui é chamado remodelagem da cromatina, ok? Facilitando ou dificultando a ação da RNA polimerase. Assim, a remodelagem da cromatina pode ser feita pelos complexos que aumentam a expressão gênica, né? Nesse caso, afrouxando a associação entre o DNA e os octâmeros de histona, pela ação de enzimas, né? No caso aqui, olha, histona acetiltransferases e também as quinases, pessoal, que transferem grupos acetila e grupos fosfato para as histonas, respectivamente, tudo bem? E também, né, nesse outro caso aqui, né, que você observa, os complexos, né, eles podem diminuir a expressão gênica, né, como vocês estão observando aqui. Nesse caso, aumentando a associação entre o DNA e os octâmeros de histona, pela ação de enzimas, né, chamadas de histona desacetilases e também histona metiltransferases, que removem grupos acetila e acrescentam grupos metila,
nas estonas, pessoal, respectivamente, ok? Então, aqui na imagem, né, vocês podem observar uma representação didática de um octâmero de estonas. Então, observem aqui, olha, octâmero de estonas, tudo bem? Essa proteína aqui é a estona H1, ela serve para estabilizar o octâmero de estonas. E você observe aqui, né, o DNA, né, associado a essas proteínas estonas. Então, muito interessante aqui você observar, né, as caudas dessas proteínas estonas, pessoal, tudo bem? Então, observe aqui no detalhe, olha. Estona acetiltransferase, né, que é uma enzima, ela adiciona grupos acetil. Então, observa aqui, olha, os grupos acetil sendo, né, inseridos aqui nas caudas das proteínas estonas. Então, qual é a consequência? Aumenta a expressão gênica quando essa inserção ela é realizada, pessoal. Então, da mesma forma que você tem, olha, a proteína quinase, né, que no caso está atuando como uma enzima, então ela adiciona grupos fosfato. A consequência é o aumento também da expressão gênica. Então, você observa que, olha, um acréscimo desses grupos fosfato. Então, isso aqui é chamado de fosforilação, o acréscimo desses grupos. E no caso aqui, o acréscimo de grupos acetil é chamado de acetilação. Ambos os processos contribuem para o aumento da expressão gênica, ok? De outra forma, nós também temos aqui essa situação em que ocorre a diminuição da expressão gênica. Então, nesse caso aqui, nós temos, olha, a enzima chamada estona desacetilase. Então, ela remove grupos acetil, no caso aqui, olha, esses grupos, ok? Então, ocorre a diminuição aí, né, da expressão gênica. E nós também temos aqui, olha, a ação da estona metiltransferase, né, que são aí, nesse caso, responsáveis pela metilação, ou seja, adicionam aí grupos metila. Qual é a consequência? Ocorre aí a diminuição também da expressão gênica, tanto na metilação quanto aí na remoção dos grupos acetil, pessoal, ok? Uma outra coisa interessante é isso aqui, pessoal. Observe os efeitos da metilação do DNA, né, e das estonas. Então, observe aqui no detalhe, né, o efeito da metilação. Observe que, olha, os octâmeros de estona, como eles estão aí com esses grupos metila, representados didaticamente por essa letra M, olha. Esses grupos metila estão presentes tanto aí na molécula de DNA quanto nas caudas das proteínas estonas, nos octâmeros, ok? Então, observe os efeitos dessa metilação. Qual seria? Transcrição ela é desativada nessa região aqui da cromatina, pessoal, tudo bem? E também observe, né, o efeito aqui, olha, da acetilação e da fosforilação das estonas na remodelagem da cromatina e na transcrição. Então, observe aqui, olha, grupos da acetila, tudo bem? Que estão presentes aqui, olha, nas caudas das proteínas estonas, ok? E observe também os grupos fosfatos nessas proteínas estonas. Então, qual é a consequência? Transcrição ativa, pessoal. Observe aqui, olha, que a cromatina, ela sofre um processo de remodelagem. Então, você observa aqui, olha, intervalos sem nucleossomos. Então, a cromatina, né, ela fica menos compactada nessa situação. Então, por isso que nós temos o seguinte, olha, remodelagem de cromatina, ela pode ser reversível, dependendo da ação que ela está sofrendo, que pode ser, nesse caso aqui, por exemplo, metilação, que faz com que a transcrição seja desativada, ou acetilação e fosforilação, que faz com que a transcrição seja ativada, pessoal, ok? Nesse vídeo aqui, pessoal, vocês podem estar observando a adição de grupos químicos à cauda das estonas, como é o caso aí dos grupos acetila, os quais permitem um relaxamento da cromatina, tudo bem? Então, observe aí esse processo acontecendo, bem interessante, pessoal. E, por outro lado, né, também vocês podem observar aí a adição de grupos, né, químicos que promovem a compactação da cromatina, pessoal. Tranquilo?
metilação do DNA. Então, pessoal, a metilação do DNA ocorre em certas bases citosinas, né, em um dinucleotídeo, né, CG, também chamado ilhas de CPG. Lembrando que olha, o C é de citosina, o P do fosfato e o G da guanina, ok? E geralmente inativa os genes pela atração de proteínas que se ligam a citosinas metiladas e impedem a transcrição gênica. Então, você observa aqui, né, uma citosina. Então, nós temos a ação de uma enzima chamada metiltransferase, que vai adicionar um grupo metil a essa citosina, pessoal. Então, aqui nós vamos ter a metilação do DNA, ok? Então, os padrões de metilação do DNA são transmitidos para a progenie celular, né, pela ação de uma enzima que copia o padrão de metilação da fita de DNA parental para a fita de DNA filha, pessoal. Então, isso aí é chamado de memória celular. Isso logo após a sua síntese, ok? Então, nessa imagem, vamos ver como é que esse processo acontece. Então, vejam bem, os padrões de metilação do DNA podem ser o quê? Herdados fielmente, né, quando ocorre a divisão celular. Então, observe aqui essa molécula de DNA parental, tudo bem? Então, nós temos aqui, olha, um filamento, né, que ele é metilado e outro filamento também. No caso, essa metilação acontece nessa base nitrogenada, que é a citosina. Observe aqui, olha, o grupo metil. Mas aqui você observa que essa citosina não está metilada. Então, nós temos duas situações. Metilação aqui, nessa citosina, e ausência de metilação nessa outra citosina. Então, isso aqui também é um padrão, ok? Então, durante, né, a replicação do DNA, observe aí que esse padrão, né, ele é herdado. Então, você tem o seguinte, olha, o filamento parental, né, e a fita nova, mesma coisa aqui, olha, filamento parental e a fita nova. Então, nessas duas novas moléculas de DNA, você observa a tendência em se manter o padrão de metilação. Então, nós temos aqui, olha, nessa citosina, nós não tínhamos metilação, tudo bem? Então, observe aqui, olha, não reconhecida pela metiltransferase de manutenção. Então, o novo filamento, né, que apresenta aqui, olha, as bases nitrogenadas complementares não vão sofrer o que? Metilação. Nesse caso aqui, olha, essa citosina não sofre metilação. Nessa outra citosina aqui, tudo bem? Por outro lado, você observa que, olha, que essas bases complementares ao outro filamento, no caso uma guanina e uma citosina, você vai observar que essa citosina ela vai ser reconhecida pela metiltransferase de manutenção, da mesma forma que essa outra citosina aqui. Então, qual vai ser a consequência, pessoal? A metilação nessas citosinas. Então, olha, citosina metilada e também aqui, olha, citosina metilada, tudo bem? Então, nós temos aqui, olha, metilação de fita recém-sintetizada, tanto nessa situação quanto nessa outra aqui. Então, se você olhar para a molécula de DNA parental, você vai observar justamente o padrão de metilação sendo mantido. Então, aqui, olha, onde nós tínhamos esse trecho com grupos metil, ele se mantém aqui, olha, nas moléculas de DNA, né, que surgiram, né, a partir dessa molécula de DNA parental. E onde nós não tínhamos a metilação, você observa também que, olha, a ausência de metilação nessas ilhas CPGs. Ok, pessoal? Então, por isso que a gente fala que o padrão ele é herdado, né, fielmente durante aí esse processo de divisão celular. E ele vai sendo passado aí para as células filhas. Imprint genômico é a expressão de um gene condicionada por sua origem parental, pessoal, que o deixa marcado, né, ou imprintado, né, do inglês imprinted, de algum modo, né, para lembrar que é oriundo do pai ou da mãe, pessoal. Então, vejam bem, a marca que condiciona a expressão de um gene é a metilação de um ou mais dinucleotídeos de CPG, pessoal, na vizinhança do gene. Então, vejam bem, a diferença mais consistente entre os alelos de um gene que sofre imprint é na metilação do DNA, ok? Mas também, né, ocorrem diferenças
na conformação da cromatina, modificação das estonas, tempo de replicação e taxa de recombinação na meiose, pessoal. Aqui eu trago para vocês um exemplo, né, que é o imprint do gene IGF-2 em camundongos. Então, vejam bem, o gene é metilado em fêmeas, mas ele não é metilado em machos, pessoal. Então, vamos ver como é que esse processo acontece. Então, aqui, né, observe nessa representação didática a seguinte situação. Nós temos aqui, né, as células que atuam, né, no processo reprodutivo. Então, nós temos o ovócito, nós temos o espermatozoide. Tranquilo? Então, aqui, olha, nós temos linhagem germinativa materna. Observe aqui, olha, esse cromossomo. E observe que o gene, né, IGF-2, ele se encontra metilado. Observe aqui a presença do grupo metil. Por outro lado, né, nesse cromossomo, né, da linhagem germinativa paterna, você observa que esse gene ele não se encontra metilado, ok? É isso que diz bem claro. Alelos do gene IGF-2 são imprintados, né, nas linhagens germinativas parentais, ok? Com um detalhe, né, metilados na linhagem germinativa feminina, mas não na masculina. Então, a união aqui, né, desses gametas origina a formação do zigoto. Então, isso durante a fertilização, ok? Então, você observa que, olha, um cromossomo apresenta, né, a metilação e o outro cromossomo não apresenta a metilação do gene IGF-2, pessoal, ok? Então, nos tecidos, né, somáticos, o alelo materno ele permanece metilado. Então, você observa que o desenvolvimento somático, né, esse zigoto origina um indivíduo, e aqui você pode observar, né, o padrão de metilação. Então, nós temos o alelo silencioso, que é esse alelo aqui de origem materna, e nós temos o alelo expresso, que é o alelo de origem paterna, pessoal. Isso em uma célula somática do indivíduo adulto, tudo bem? Por isso que ele fala aqui, olha, nos tecidos somáticos, o alelo materno permanece metilado, né, não expresso, e o paterno não metilado ou expresso, pessoal. Tudo bem? Então, observe essa situação aqui, olha. Desenvolvimento da linhagem germinativa. Aí, nesse caso, né, a metilação é o que? Apagada, pessoal. Então, aqui nós temos uma célula da linhagem germinativa. Então, por isso aqui no detalhe, olha, na linhagem germinativa, o imprint por metilação ele é apagado, ele é removido. Então, aqui você tem tanto o cromossomo de origem materna quanto de origem paterna sem nenhuma metilação, ok? Então, vejam bem, nas fêmeas, né, o imprint ele é restabelecido em todos os alelos IGF-2 dos ovócitos, como vocês podem estar observando aqui, olha, esses gametas femininos, os ovócitos, ok? Mas, por outro lado, né, ele é apagado em todos os alelos IGF-2 dos espermatozoides, como vocês podem estar aqui observando. Então, pessoal, assim, se um camundongo ele for fêmea, né, todos os genes, né, IGF-2 serão metilados, mesmo o que, no caso, né, foi herdado aí do pai. Então, observe que esse cromossomo aqui, ele foi herdado do pai. E nesse caso aqui, ele também é metilado. No caso, se tratando de uma fêmea. O cromossomo paterno ele é metilado. Se, por outro lado, o camundongo for macho, nenhum dos genes IGF-2 será metilado. Quando esse cromossomo de origem materna está presente no indivíduo do sexo masculino, observe que o gene IGF-2 ele deixa de ser metilado, pessoal, ok? Aqui nós temos, pessoal, um caso de doenças humanas, né, e o imprint genômico. Então, vejam bem, distúrbios no epigenoma, né, podem resultar na ativação ou inibição de genes de maneira inapropriada. Então, aqui eu cito para vocês, por exemplo, né, a síndrome de Prader-Willi, tranquilo, em que ela é caracterizada por obesidade mórbida e atraso cognitivo, como pode ser observado aqui nesse indivíduo da imagem. Então, o que se tem? Deleção, né, 15q11, q13 do cromossomo de origem
paterna, então observe aqui, olha, essa deleção, tudo bem? E os alelos maternos estão aqui, olha, imprintados. E os paternos deveriam expressar informação genética. Só que nesse caso não tem como, né, pessoal? Então não há informação genética, ou seja, não há transcrição. Então você tem que, olha, um cromossomo de origem materna, né, que está imprintado, origem paterna, pessoal, ele não consegue, né, expressar, né, o transcrito desse gene porque ele sofreu justamente aqui, olha, uma deleção, pessoal, como vocês observem aqui no detalhe. Então, olha, a porção deletada do cromossomo paterno faz com que esse indivíduo não tenha informação genética, pessoal. Então, não acontece transcrição. Então, evidentemente, ele acaba desenvolvendo aqui essa síndrome chamada de Prader-Willi, ok? Ativação e inativação de cromossomos inteiros. Então, vejam bem, organismos com sistema de determinação do sexo XXXY, né, ou XXX0 precisam igualar a atividade de genes ligados ao X nos dois sexos, pessoal, fazendo a compensação de dose do cromossomo X pela regulação global, né, do cromossomo. Então, vamos ver aqui alguns casos. No exemplo que nós vamos trabalhar inicialmente, nós temos aqui nos mamíferos. Então, ocorre a inativação aleatória de um dos cromossomos X em fêmeas. Então, você observa aqui, olha, no caso dos mamíferos, tranquilo? Nós temos aqui, olha, o cromossomo X, tá? Nesse caso aqui, desse indivíduo, tudo bem? E aqui nós temos um outro cromossomo X que ele é inativo, pessoal. Se tratando aqui de um indivíduo do sexo feminino. Observe aqui, olha, sexo feminino ou hermafrodita, que apresenta dois cromossomos X. Um deles vai ser ativo e o outro cromossomo vai ser inativado. Já o indivíduo do sexo masculino, né? Observe que, olha, sexo masculino, que apresenta, olha, XY ou X0, você observa que ele vai ter um cromossomo X apenas e o outro cromossomo vai ser o Y. Então, você observa que, olha, formação de mosaicismo, nesse caso aqui, pois as fêmeas possuem duas populações de células. Isso em função de que a inativação do cromossomo X ela é aleatória, pessoal. Pode acontecer em um desses dois cromossomos, tudo bem? Então, por isso que se fala em mosaicismo, ok? Então, pessoal, em mamíferos, a inativação do cromossomo X começa, né, em um sítio específico denominado centro de inativação X, que seria esse centro bem aqui, que vocês estão observando nessa imagem, mais o cromossomo X inativo, que no caso seria esse cromossomo X aqui, olha, vocês estão observando, ele apresenta aqui, olha, o gene XT ativo. Então, observe que esse gene aqui, chamado de XT, que significa transcrito específico do X inativo, ele se mantém ativo no cromossomo X inativo. Então, por isso que nós temos aqui, olha, gene X ativo no cromossomo X inativo, pessoal. Então, isso é bem interessante. E esse gene, ele fica aqui, olha, dentro do centro de inativação do X, dentro dessa região, ok? Então, vejam bem, o gene XT, ele especifica, né, um RNA mensageiro, como vocês estão observando aqui, que envolve quase todo o cromossomo X, como vocês podem estar vendo aí na imagem, pessoal. E isso vai fazer com que o cromossomo X ele tenha a inativação, né, dos genes presentes nesse cromossomo, pessoal. Então, praticamente todos os genes desse cromossomo X vão ser inativados pela ação desse RNA mensageiro do gene X, pessoal. Tranquilo? Então, vejam bem, a escolha de qual cromossomo ficará ativo ou inativo parece ser, de fato, aleatória. Então, aqui, só para comparação, pessoal, vocês podem estar observando aí que é mostrado o gene HPRT, aqui olha no detalhe. Então, você observa a ausência, né, de RNA, porque esse gene ele foi o quê? Inibido, né? A sua expressão ela não foi possível de ocorrer devido à ação do RNA mensageiro do gene XT, tranquilo? Isso no cromossomo X inativo. Já por outro lado, nesse outro cromossomo X ativo, né, que nós temos a ausência do RNA mensageiro do gene XT,
você observa aqui a expressão do gene HPRT. Então, observe aqui, olha, a formação do RNA mensageiro desse gene, pessoal, que vai ser direcionado para o citoplasma, ok? Então, esse gene aqui, né, que é o gene HPRT, ele codifica a hipoxantina fosforilboziltransferase, né, que participa do metabolismo de purinas. Tranquilo, pessoal? Então, aqui você observa a expressão do gene XIST no cromossomo X inativo de mulheres, ok? Aqui nós também temos, né, uma outra situação que é bem interessante, né? Nessa imagem é possível visualizar a distribuição do mosaico de células pelo padrão da pelagem em fêmeas de gatos da raça Torrichel, que é essa raça de gatos bem aqui, pessoal, na imagem. Isso porque, né, os cromossomos X possuem genes para a cor dos pelos. Então, você observa aqui na imagem, né, essa representação didática desse padrão de pelagem que é formado justamente pela distribuição dos alelos dos genes responsáveis pela cor da pelagem. Então, nós temos aqui, olha, o alelo Bzão, né, dominante para a cor laranja, como vocês podem estar observando aqui, ok? E o Bzinho para a cor preta, né? Então, que seria essa outra cor bem aqui. Então, no caso dos machos, você observa o seguinte, que ele tem apenas um cromossomo X. Então, quando esse cromossomo X apresenta, né, o alelo dominante, então esse macho vai ter o que? A cor da pelagem laranja, como você pode estar observando aqui nessa representação didática, ok? Quando o macho apresenta o alelo recessivo, ele vai apresentar a pelagem preta, ok? Por outro lado, no caso das fêmeas, o processo é um pouco mais complexo. No caso de fêmeas homozigotas, você observa o seguinte, se elas apresentarem dois alelos iguais, né, no caso recessivos, não importa qual cromossomo X vai ser inativo, porque o outro alelo recessivo, né, em um cromossomo ativo, vai ser sempre o mesmo. Então, observa aqui, olha, que a pelagem vai ser preta, no caso aqui dessa gata. Então, aqui você observa, né, a inativação do cromossomo X contendo o alelo dominante, né? Isso aí vai causar um fenótipo de uma gata, né, com a pelagem laranja. Por quê? A outra linhagem celular, né, vai ter um cromossomo ativo com um alelo dominante. Tudo bem? Então, aqui o fenótipo vai ser esse da pelagem laranja. Então, não importa qual vai ser a linhagem celular, né, em que um cromossomo X vai ser ativo e o outro inativo, porque os cromossomos sempre vão ter os mesmos alelos. Nesse caso aqui, de fêmeas homozigóticas, pessoal. Por outro lado, nessa outra situação, né, que tem fêmeas heterozigóticas, para esses genes, a situação é um pouco diferente. Porque observe o seguinte, nessa linhagem celular, nós temos um cromossomo X ativo, e esse cromossomo X ativo contém, né, o alelo recessivo, que determina aqui a pelagem preta. Observe que o outro cromossomo, né, ele foi inativado. O cromossomo continha um alelo com a cópia, né, dominante. Então, essa linhagem celular vai originar a pelagem preta. Por outro lado, essa outra linhagem celular vai originar a pelagem laranja. Por quê? Porque o cromossomo inativado, ele continha um alelo recessivo. E esse cromossomo que não está inativado, ele contém um alelo dominante, por isso a pelagem laranja. Só que isso aí vai ser no mesmo indivíduo. Então, vai ter regiões do indivíduo com uma linhagem celular. Então, você vai ver esse padrão aqui de pelagem preta. E aqui você vai ter, né, nesse mesmo indivíduo, regiões da pelagem laranja. Porque vai ser a região da pelagem que vai ter cromossomos com o alelo dominante ativo, pessoal. Então, pessoal, aqui nessa imagem, né, à direita, no canto inferior do vídeo de vocês podem observar um indivíduo do sexo feminino com esse padrão de pelagem, né? Onde você observa que, olha, regiões de pelagem laranja, tudo bem? Isso acontece porque nós temos, olha, um cromossomo ativo contendo o alelo dominante, Bzão, para a pelagem laranja, e nós temos que o cromossomo inativo, ele continha o alelo recessivo para a pelagem preta. Por isso, essa pelagem aqui ela é laranja, tudo bem? Por outro lado, aqui onde você observa a pelagem escura, né, ou preta, nós temos aqui, olha, linhagens celulares onde o cromossomo ativo contém
o alelo recessivo e o cromossomo inativo continha o alelo dominante, pessoal, tudo bem? Observe aqui, né, que o cromossomo inativo, ele também é chamado aqui, olha, de corpúsculo de Barr, tudo bem? Lembrando que o corpúsculo de Barr ele consiste aí em um cromossomo X condensado e inativo. Ok, pessoal? Em Drosófila acontece o seguinte, né? A transcrição dos genes no cromossomo X do macho é intensificada para que seu produto final esteja de acordo com os genes nos dois cromossomos X de uma fêmea. Então, observe só que no caso de Drosófila, nós temos olha, a fêmea e nós temos aqui o macho, tudo bem? Então, a fêmea ela apresenta dois cromossomos X e o macho apresenta um cromossomo X e um cromossomo Y. Só que esse cromossomo Y, ele tem o quê? Hiperativação de seus genes, tudo bem? Então, por isso que está aqui no detalhe, né? Essa informação, né? De hiperativação de X. Ok, pessoal? Então, pessoal, a compensação de dose, ela requer os produtos proteicos de pelo menos 5 genes diferentes, denominados, né? Loss letais macho específicos, que são chamados aqui, olha, de MSL, pessoal, tudo bem? Pois mutações nesses genes causam a morte dos machos. Só isso, né? Então, pessoal, vocês observem aqui na imagem, né, olha, ligação do produto proteico de um dos genes MSL de Drosófila ao único cromossomo X apenas em machos, né? Esse aqui é o número de cromossomos, né? 2n igual a 8. Então, você observa, né, que os produtos do gene MSL, eles se ligam apenas ao cromossomo X, né? No caso aqui marcado de vermelho. Então, você observa que os outros cromossomos, eles não são, né, alvo dos produtos gênicos MSL, porque os genes MSL apenas atuam, pessoal, no cromossomo X, tudo bem? Então, esses produtos gênicos dos genes MSL vão ativar, né, a expressão dos genes presentes no cromossomo X, fazendo com que eles sejam o quê? Hiperativados. Tranquilo, pessoal? Aqui, pessoal, vocês observem, né, um outro exemplo bem interessante, né, que ocorre em Caenorhabditis elegans, que é um tipo de verme. Então, vejam bem, a atividade de transcrição ligada ao X é igualada nesses dois genótipos, né, por repressão parcial dos genes. Então, você observa que, olha, hipoativação dos dois cromossomos X, tranquilo? E isso, pessoal, por proteínas apenas na presença de dois cromossomos X, como em hermafroditas. Então, aqui nós temos dois indivíduos. Esse indivíduo aqui, ele apresenta dois cromossomos X. Então, esses indivíduos eles são hermafroditas. Então, eles atuam como macho e também como fêmea, tranquilo? E esse indivíduo aqui, né, na imagem inferior, ele é X0, né? Então, ele apresenta apenas um único cromossomo. E nesse caso, eles são machos, pessoal. Então, nessa situação aqui, para ocorrer esse mecanismo de compensação de dose, os genes presentes nesses dois cromossomos X, eles são o que? Hipoativados, de maneira que a expressão deles é o que? Reduzida, pessoal. E assim ocorre a compensação de dose, tudo bem? Além disso, pessoal, como nós podemos observar, né, na compensação de dose, né, por inativação, hiperativação e hipoativação, muitos genes diferentes são regulados de modo coordenado, porque estão no mesmo cromossomo. Então, aí se fala em regulação global. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção.